Da história, diversos métodos foram usados para punir e intimidar, e um dos mais extremos envolvia retirar uma camada da pele. Esse método tem registro em civilizações antigas como os assírios, persas e astecas, sendo aplicado tanto como penalidade para crimes quanto uma demonstração de autoridade. Acredita-se que seu uso era uma forma de aviso severo para aqueles que desafiavam o poder da época. Os assírios, conhecidos por seu domínio militar, utilizavam esse método contra prisioneiros e opositores, expondo os resultados como um símbolo de sua força. Os persas, por sua vez, aplicavam essa prática contra traidores, demonstrando que qualquer violação das leis estabelecidas teria consequências severas. No continente americano, os astecas realizavam cerimônias religiosas, onde essa prática fazia parte de rituais que reforçavam crenças e hierarquias sociais. O impacto psicológico desse método era significativo. A simples ameaça de tal penalidade levava a população inteira a seguirem regras rígidas sem questionamentos. A exibição pública desses atos funcionava como um lembrete constante de que a obediência era essencial para a estabilidade da sociedade. Muitos líderes da antiguidade compreendiam que a disciplina rígida era uma ferramenta para manter a ordem e o controle sobre grandes impérios. A roda de Catarina foi um dos métodos de punição mais conhecido da Idade Média, utilizada principalmente na Europa. Seu nome está associado a Santa Catarina de Alexandria, embora existiam dúvidas sobre a veracidade dessa ligação. A estrutura consistia em uma grande roda de madeira onde a vítima era colocada, ficando exposta a diferentes tipos de sofrimento. A aplicação desse método variava, mas geralmente envolvia a imobilização, enquanto eram desferidos golpes em seus membros. Em alguns casos, a roda girava, intensificando o impacto. A exposição prolongada ao público tinha um papel estratégico, servindo como forma de desencorajar qualquer tipo de desobediência ou oposição às autoridades. Além do aspecto físico, o efeito psicológico desse método era profundo. A população presenciava a cena, reforçando o medo e o respeito a todas as leis impostas. O empalamento foi um método amplamente utilizado em diferentes partes do mundo, principalmente na Europa Oriental e no Oriente Médio, como uma forma extrema de punição e controle social. Documentos históricos mostram que essa prática era empregada para demonstrar poder e desestimular qualquer tipo de resistência ou desafio à autoridade. Figuras como Vlad III, governante da Valáquia no século XV, ficaram conhecidos por fazer uso desse método como forma de impor medo em inimigos e manter a ordem. Relatos indicam que exércitos invasores evitavam confrontos diretos ao verem o resultado desse tipo de punição. Além disso, registros históricos apontam que impérios e reinos utilizavam esse método para reprimir revoltas e desafiar opositores políticos, tornando-a uma ferramenta de dominação. O impacto psicológico desse método era imenso. A simples menção à sua aplicação já era o suficiente para desmoralizar exércitos e intimidar a sua própria população. Isso reforçava a imagem de líderes que desejavam ser temidos e respeitados ao longo de todo o tempo. O esmagamento por elefante foi um método utilizado por séculos em regiões como a Índia e o Sudoeste Asiático. Essa prática era empregada principalmente por monarcas e imperadores como uma forma pública de demonstração de poder e autoridade. Os elefantes eram treinados para realizar essa punição sob o comando do seu tratador, podendo tornar o processo mais rápido ou prolongado, dependendo da intenção da execução. O principal objetivo desse método era servir de advertência para opositores e criminosos, além de frequentemente usado contra aqueles que desafiavam o governo, como traidores, soldados, desertores e até membros da nobreza que tentassem conspirar contra o trono. Além de eliminar adversários, essa prática reforçava a imagem do governante como uma figura de poder absoluto, capaz de decidir o destino de qualquer pessoa em seu reino. Muitos registros históricos relatam que esse tipo de punição não era apenas um castigo físico, mas um espetáculo para a população. O público reunia-se para assistir à demonstração de força e disciplina dos elefantes, que simbolizavam tanto a grandiosidade do império quanto a impiedade de seus líderes contra inimigos. Em algumas ocasiões, o governante usava a oportunidade para reafirmar sua autoridade, mostrando que ninguém estava acima da lei. O berço de Judas foi um dos instrumentos mais temidos da Idade Média, utilizado principalmente na Europa. Ele consistia em uma estrutura de madeira em formato de pirâmide, sobre qual a pessoa era posicionada de maneira desconfortável. Esse método não visava rapidez, mas sim o desgaste físico e psicológico ao longo do tempo.
Esse instrumento era aplicado em situações onde buscava intimidação ou obtenção de informações. A pessoa submetida a ele ficava lá por longos períodos sem descanso adequado, o que resultava em extremos de esgotamento e dor intensa. Muitas vezes, o desconforto era intensificado por outros fatores externos, tornando o processo ainda mais cruel. Além do sofrimento individual, o impacto desse método era sentido pela sociedade como um todo. O simples conhecimento da sua existência já era o suficiente para gerar temor e evitar qualquer tipo de oposição a quem detinha o controle. O garrote foi um dos métodos de punição mais utilizados na Espanha e em partes da América Latina, especialmente durante a Inquisição e nos séculos seguintes. Diferente de outros métodos brutais, ele era visto como uma forma rápida, embora sua execução nem sempre fosse imediata. Esse instrumento consistia em um colar de ferro fixado em uma cadeira, onde a pessoa era presa e pressionada até perder a consciência. Em algumas versões, uma haste metálica era ajustada para pressionar a parte de trás, causando um desconforto ainda mais doloroso. A prática foi amplamente usada contra pessoas condenadas por crimes graves, opositores políticos e até figura considerada herege ou traidora. Durante o período colonial foi adotada em tribunais da América Latina, sendo utilizada por governos autoritários como meio de repressão. Na Espanha, o garrote se tornou um símbolo de controle estatal, sendo aplicado até o século XX, quando foi oficialmente abolido. O impacto dessa prática foi profundo. Além de medo gerado pela população, sua utilização demonstrava a autoridade absoluta dos governos e instituições que a aplicavam. A presença dessas execuções públicas reforçava o poder da elite e servia como um aviso para qualquer um que desafiasse as leis estabelecidas. O touro de bronze foi uma das invenções mais impactantes da antiguidade, associada a um engenheiro Périlo de Atenas. Criado para Fálares, tirano de Agrigento, esse método consistia em uma estrutura de bronze oca, com um sistema interno que amplificava os sons, transformando os gritos das pessoas em algo semelhante ao mugido de um touro. O objetivo não era apenas a punição, mas também o espetáculo. Governantes utilizavam essa técnica para demonstrar sua autoridade e desencorajar os opositores. A engenhosidade da construção aumentava o impacto psicológico da população, deixando claro que qualquer transgressão poderia resultar em uma consequência severa. A ironia desse método está no destino de seu criador. Relatos indicam que Fálares, ao testar a invenção, ordenou que Périlo fosse colocado dentro do touro para experimentar sua obra-prima. Embora tenha sido retirado antes do pior, seu envolvimento na criação da máquina fez com que ele perdesse a confiança do governante. A crucificação foi um dos métodos mais conhecidos da antiguidade, amplamente utilizado pelos romanos. Embora não tenham sido os inventores dessa prática, foram os responsáveis por refiná-las para ser uma punição exemplar contra aqueles considerados ameaça ao império. Seu propósito não era apenas físico, mas também psicológico, pois a exposição pública servia para intimidar a população. O processo era planejado para prolongar o sofrimento ao máximo. As pessoas eram amarradas e pregadas em cruzes de madeira e deixadas expostas. Esse método era frequentemente usado contra rebeldes, escravos fugitivos e criminosos condenados. Entre os casos mais marcantes da história está a crucificação de Espartaco e seus seguidores. Após a revolta de escravizados contra Roma, milhares de prisioneiros foram colocados ao longo da Via Ápia, uma das estradas mais importantes do Império, como aviso para qualquer um que ousasse desafiar a autoridade romana. Outro caso famoso, no entanto, é o de Jesus de Nazaré. Se você achou esse conteúdo interessante, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias intrigantes como essa. Mas me diga nos comentários, qual desses métodos mais te surpreendeu? Até o próximo vídeo.